E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias que tem movimentado o ambiente do Cruzeiro nessa terça-feira. Desde o início eu já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários para deixar as suas opiniões. Lembrando que esse vídeo também é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS. E o link para você baixá-lo tá aqui na descrição do vídeo, beleza? O Itamar Machado deu uma entrevista nessa segunda-feira ao programa Jogo Sagrado lá do Fox Sports, né? Em que ele falou diversas coisas, algumas delas relevantes, outras a gente prefere fingir que não ouviu, mas a mais importante delas é referente ao patrocinador master, né? O vice-presidente de futebol deu mais alguns detalhes, falou que de fato é uma empresa, uma instituição financeira, né? E que esse patrocínio do Cruzeiro vai ser parecido com o que o Corinthians fechou recentemente com o Banco BMG. Ou seja, o patrocinador master será um banco digital e o valor que o Cruzeiro vai receber depende muito da quantidade de contas que forem abertas junto a esse banco digital. O único número que o Itair deu é que se passar aí de 1.200.000 a 1.500.000 novas assinaturas desse banco digital, o que é uma coisa extremamente improvável de acontecer, nesse caso o Cruzeiro teria de fato um dos maiores patrocínios do futebol brasileiro. No entanto, o Itair também deu uma certa desconversada com relação àquilo que o Serginho tinha dito, que seria um patrocinador do tamanho e em valores até maiores que o da Crefisa. O Itair falou que o negócio não é bem assim, que o Serginho foi mal interpretado, mas a gente que ouviu o que o Serginho falou sabe que ele de fato falou que o Cruzeiro receberia mais de 86 milhões de reais por ano, o que parece que não vai ser uma verdade. Quais serão esses valores de patrocínio e o nome do banco seguem em sigilo, tá? Ele não falou e a previsão é de que de fato aí nos próximos 10 dias a gente tenha o anúncio oficial, né? E aí é dentro daquilo que o Serginho tinha falado mesmo, dentro dessa semana, no mais tardar na próxima. Por fim, o Itair falou que nessa questão de patrocínio, mesmo que o Cruzeiro tenha um novo patrocinador master forte, de momento o Cruzeiro não vai buscar contratações como de Keno e Pedro Rocha, que são jogadores que foram especulados, né, ligados ao Cruzeiro algumas vezes. Ele disse que o foco do Cruzeiro no momento vai ser pagar as dívidas, que bom, né? Já estava na hora de fazer isso. E que contratações desse tipo só serão viáveis se os valores pedidos pelos seus clubes abaixarem, né? No caso do Pedro Rocha, falaram na época que era questão de 12 milhões de euros e o Keno ainda mais, 13 milhões de euros segundo o Itair, mesmo o empresário do Keno tendo falado que não era tudo isso, mas foi o que o Itair falou inclusive nessa entrevista de ontem. Outro dado trazido pelo nosso vice-presidente de futebol é que o Cruzeiro está contratando o meio-campista Jadson, jogador de 17 anos que atua no Sport, fez sua estreia como profissional no jogo do último domingo. De início o garoto viria para jogar no time sub-20 do Cruzeiro, tá? Ele não vem para o time principal e não revelaram nada de valores da negociação. Não conheço o futebol do Jadson, nunca o vi jogando, então não dá para fazer qualquer avaliação dessa chegada, né? Pelo menos desse jogador tá por detalhes de ser anunciado oficialmente como novo atleta do Cruzeiro. O que me chamou a atenção é que o empresário dele é o André Cury, que é o mesmo cara que parece estar se aproximando muito dessa diretoria do Cruzeiro. André Cury foi o cara que intermediou a venda do Arrascaeta, foi o cara que trouxe uma proposta semana passada do Santos pelo Raniel e agora está fazendo a contratação desse jogador para o clube. Normalmente quando o Cruzeiro se aproxima demais de empresários, esse negócio acaba mal. Então assim, é uma coisa para a gente manter o olho, principalmente para a diretoria do Cruzeiro se manter muito atenta para não fazer negócios que sejam onerosos ao clube, especialmente a longo prazo, né? A gente tem o caso aí do tal do Gênio Esportes aí, que encheu o Cruzeiro de jogador que não tem a menor condição de jogar com a nossa camisa e no fim das contas ninguém responde por isso. Outra especulação que surgiu mais até em São Paulo, questão de Lucas Romero, que o Palmeiras estaria interessado na contratação do jogador e teria feito uma sondagem. O Cruzeiro não confirma nenhuma proposta, parece que não chegou nada oficial ao clube. O Romero inclusive foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva de hoje, falou que a ele não chegou nada, que não tem nenhuma proposta, e o foco dele está totalmente voltado para o Cruzeiro e para as competições que a gente disputa, especialmente a Copa Libertadores. Aí vem aquela questão, né? O Romero está até hoje com o mesmo contrato que ele assinou quando chegou ao clube em 2016, contrato esse que vai até fevereiro de 2021. Quantas vezes a gente falou aqui até daquela possibilidade que tem no contrato dele, se o Cruzeiro renova o contrato do Romero, consegue comprar os outros 50% dele por um valor muito mais baixo. Quer dizer, nós torcedores sabemos disso. Será que a diretoria não sabe? Será que não está na hora, ou melhor, será que já não passou da hora de sentar com o Romero, com o empresário dele, renovar esse contrato, botar essa multa rescisória lá no alto e garantir a permanência desse jogador? Aí fica o apelo, né? Todo mundo já cansou de falar sobre isso, todos nós sabemos que o contrato do Romero
tem essa prerrogativa, mas parece que a diretoria do Cruzeiro realmente não quer agir nesse aspecto. O jornal Hoje em Dia traz uma notícia de que a Minas Arena acionou o Cruzeiro no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedindo bloqueio de 12 milhões de reais referentes a valores que o Cruzeiro não repassou à Minas Arena pelo acordo de contrato que os clubes têm e que o Cruzeiro não teria pago. Para quem não lembra, né, essa briga entre Cruzeiro e Minas Arena teve origem lá em 2013, né, na época da disputa da Libertadores. Por quê? O Cruzeiro tem um contrato com a Minas Arena, que é assinado até 2037, que tem algumas questões que o Cruzeiro paga, tipo limpeza, segurança e tudo mais. Aí quando a Minas Arena fez um acordo com o Atlético Mineiro para jogar a final da Libertadores do Mineirão, a Minas Arena não cobrou nada disso do Atlético. Então o Cruzeiro falou, se o Atlético não precisa pagar, eu também não preciso pagar. E desde então as empresas, né, a empresa Minas Arena e a empresa Cruzeiro Esporte Clube, que também é uma instituição, tem essa briga na justiça. A Minas Arena já tem uma ação movida contra o Cruzeiro, cobrando os valores de 2013 a 2015, que dá mais ou menos 10 milhões de reais. E agora entrou com mais essa ação, cobrando os valores de 2016 e 2017, que foi quando terminou a época do Gilvan, que foi quem acabou comprando essa briga com a Minas Arena. Naturalmente, nós que somos cruzeirenses e sabemos como que a Minas Arena funciona, como que aquele lugar está infestado de atleticano, a gente sempre vai ser a favor do Cruzeiro. Mas fato é, saber se o Cruzeiro vai ter que pagar isso ou não, é só a justiça que vai definir e acho que vai demorar bastante. É triste que a gente tenha uma relação tão ruim, né, com a empresa que administra o estádio, que é a nossa casa, sempre foi e sempre será, mas fato é que a gente não tem muita coisa o que fazer, ficamos todos de mãos e pés atados mesmo, porque o Cruzeiro tem um contrato assinado com eles em que se comprometia a pagar aquilo. E eu acho que no momento o Cruzeiro deveria focar em acertar a sua situação financeira. Para quê? No futuro, quando pintar uma brecha da gente administrar o Mineirão de fato, e essa oportunidade vai aparecer, porque no momento que a Minas Arena e o governo não tiverem mais esse contrato, né, a hora que o governo de Minas passar a ser de fato o administrador do Mineirão, aí sim eu enxergo que o Cruzeiro tem uma boa possibilidade de entrar no negócio. Ou seja, eu tô falando de coisa muito pra frente, daqui a 10, 20 anos ou até mais que isso, mas o Cruzeiro precisa se armar, se colocar de fato numa boa situação financeira, para quando tiver a possibilidade, o Cruzeiro conseguir chegar e assumir o estádio que é seu de fato. Mas vamos deixar a vida correr, não vamos esquentar muita moringa com isso não, porque isso aí vai render pra burro ainda. Agora, com relação ao departamento médico, o atacante David, né, que se lesionou na segunda partida da temporada, teve aquele probleminha, aquele edema muscular na coxa esquerda, já está em fase final de recuperação, está fazendo trabalhos físicos e segundo o Dr. Sérgio Campolina, que é o médico do Cruzeiro, na próxima semana ele volta a trabalhar com bola normalmente. Ou seja, o David está fora desse jogo contra o Tupinambás no domingo, mas provavelmente já volta a ser opção para o Mano Menezes no outro domingo, quando a gente enfrenta o América Mineiro. Já o atacante Sassá apareceu de muletas lá na Toca da Raposa nessa terça-feira, parece que ele pisou em falso aí durante a folga, teve algum problema, estava com dores no joelho. No entanto, o Cruzeiro fez a avaliação, não teve constatada nenhuma lesão e essa semana mesmo ele já voltará a treinar normalmente com os companheiros. Que bom que não teve nada grave, o Sassá é um jogador importante e provavelmente já vai ser opção para o Mano Menezes, inclusive já na próxima partida. Se ele treinar normalmente, já deve ser relacionado para o jogo contra o Tupinambás também, podendo entrar no segundo tempo, já que a gente sabe que nesse momento da temporada, Fred e Raniel estão na frente dele. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, usa os comentários aí para deixar as suas opiniões sobre cada um dos temas que a gente abordou aqui, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!